Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Sexta-feira, dia 11, a igreja celebra São João 23, nono dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. O Senhor firmou com ele uma aliança de paz e o colocou à frente do seu povo a fim de ser sacerdote para sempre. Ao fazermos memória de um santo, recordamos o chamado à santidade que Deus faz a toda a humanidade. São João 23, o Papa Bom, exerceu o seu ministério papal num momento muito difícil, de muita ebulição no mundo, mas inspirado por Deus, aquele homem simples tomou a grande atitude transformadora. Convocou o Concílio Vaticano II. Deus continua a agir no meio de nós, por meio dos simples e dos humildes. Demos graças pela vida e santidade de São João 23. Quando você deixa um legado, as coisas acontecem mesmo que você não esteja mais presente. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Salmo 128. Vivemos em um tempo em que a propriedade para quem tem filhos é deixar-lhes um legado material, como uma herança, uma boa provisão financeira e uma formação universitária. Entretanto, não planejam transformar o filho num legado. De nada adianta deixar uma fortuna para o filho sem isso, pois ele não terá maturidade nem responsabilidade, muito menos caráter para fazer bom uso do que você lutou a vida inteira para conquistar. Mais importante é você dar destino aos seus filhos. Entenda que você está criando e moldando a geração futura. Os filhos são instrumentos de bênção na vida dos pais, mas nós precisamos realmente construí-los. São como uma tela em branco que recebemos de Deus. Está em nossas mãos o pincel que irá definir se no futuro eles serão uma bela obra de arte ou somente um rabisco. Cada pincelada, cada cor que colocamos na vida deles é fundamental para a obra que eles serão no futuro. Se você tem filhos, saiba que hoje você está construindo o amanhã de uma futura geração. Mas, se não os tem, entenda que isso vale para todos os que estão ao nosso redor. O exemplo arrasta para caminhos melhores. Está em suas mãos. Jesus faz triunfar na terra o reino de Deus. Por isso, nada há de mais forte do que a verdade de Cristo. Seja piedoso. No texto já citado da segunda carta de São Pedro, ele menciona a piedade presente no amor entre irmãos. Esse é um pilar muito importante do amor e sobre ele nos deteremos um pouco mais neste treinamento. A palavra piedade parece ter caído em desuso e também costuma ser utilizada como sinônimo de comiseração ou pena. Contudo, há um sentido muito mais apropriado que faço questão de resgatar aqui, o de devoção, religiosidade e, sobretudo, amor pelo sagrado. Nos Atos dos Apóstolos, Cornélio aparece como exemplo de piedade. Longe de pretender que meus comentários sejam uma exegese, pois o texto dos Atos dos Apóstolos é riquíssimo
e cheio de significados, atrevo-me a defender a hipótese de que Cornélio representa, em última análise, o povo pagão que se abre à conversão. No dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora, no domingo pela manhã, em casa de João Marcos, evento este chamado de Pentecostes, Pedro pregou o Evangelho para uma multidão que se converteu imediatamente. Ele se encontrava na cidade portuária de Jope, atual Tel Aviv, em Israel, e se surpreendeu com a informação de que, em outras localidades, povos pagãos também começavam a aderir ao cristianismo. Lembremos que o Mestre o alerta sobre isto ao pedir que apacentasse seu rebanho. Assim, aceitou o convite de Cornélio para ir até a cidade de Cesareia e acompanhar de perto um processo de conversão na comunidade. Quando chegou à casa do seu anfitrião, este, numa demonstração de piedade e de profundo respeito, pôs-se de joelhos e baixou a cabeça, porque reconhecia em Pedro o representante de Cristo. Cornélio era um homem bem-sucedido, comandante de um batalhão romano, mas não hesitou em se ajoelhar diante de Pedro, que recusou o gesto, alegando ser apenas um homem. Ao contrário da proibição imposta aos adeptos do judaísmo, que não podiam entrar na casa de não-judeus, Pedro fez questão de ressaltar que Deus aceita a todos sem distinção, independentemente da fé professada. O apóstolo ainda faz uma breve pregação e foi exatamente nesse momento que o Espírito Santo desceu sobre a família de Cornélio e sobre todos os que estavam presentes naquele lugar. Diante daquele kairos, palavra de origem grega que significa momento certo ou oportuno, Pedro batizou a todos. Confira Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro já havia passado pelo Pentecostes, mas precisou encontrar a piedade de Cornélio para desenvolver ainda mais plenamente suas capacidades. É muito importante percebermos que a piedade é parte do amor cristão. Trata-se de um amor além do simples bem-querer. Trata-se de um mandamento, de um tipo de amor virtuoso decidido. Cornélio e os seus decidiram pela conversão. Outro texto interessante orienta: exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, esta sim, é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e futura. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 8. Agora, o príncipe deste mundo há de ser lançado fora. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Deus eterno e onipotente, no Papa São João 23 fizestes resplandecer por todo o mundo o exemplo vivo de Cristo bom pastor. Concedei-nos que, por sua intercessão, possamos difundir com alegria a riqueza do amor cristão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Novo Testamento, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 7 ao 14, Salmo 110, e nos convida a rezar. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor! Elas merecem todo o amor e admiração.
O Senhor se lembra sempre da aliança. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 11, versículos 15 ao 26. Assim está escrito: Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Lucas, capítulo 11, versículos 15 ao 26, nos ensina a palavra do Senhor. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Do Evangelho de hoje vamos ficar só com essas 2 frases. Elas mostram claramente que Jesus se coloca como indispensável para nós. Para aceitar essa palavra sua, temos de acreditar que Ele é Deus, o Filho de Deus. Diante dele, temos de tomar uma decisão que irá influenciar toda a nossa vida. Temos de colocá-lo no centro de tudo, como nosso bem, nossa verdade, nossa única esperança. Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Precisamos nos exercitar na piedade. De fato, ela gera muito mais frutos benéficos do que a atividade física. No entanto, ao me ouvir afirmar isso, tem sempre um engraçadinho que retruca: então não é para mim, porque eu não faço exercício físico. Sem dar tempo para ninguém rir, eu contesto: pois comece a fazer. Pois quem se ama deve exercitar, sim, não por uma questão de estética, mas pela preservação da saúde. Não precisa puxar ferro, e sim realizar uma boa caminhada todos os dias. Faz parte do amor se cuidar. O corpo não é um lixo nem mero cárcere da alma. Enquanto estivermos bem em nosso corpo, teremos vida. Se amamos a vida que Deus nos deu, cuidamos do corpo, que é uma forma de respeitar o Criador.
Dado esse puxão de orelha nos sedentários de plantão, voltemo-nos novamente para a importância da piedade. São Paulo exalta a manifestação produtiva e dinâmica dessa virtude, que brota de um imenso amor por Deus. Exercitemo-nos, pois, nessa piedade que transfigura e manifesta-se no amor ao próximo, trazendo a verdadeira alegria. Ela é, portanto, uma bênção para esta vida e perspectiva de felicidade eterna com Deus. Pratique a fraternidade. A fraternidade também deve estar presente no amor entre irmãos. Existem várias maneiras de expressar gestos fraternos, mas quero chamar a atenção para a oração. A comunidade que ama se preocupa com o outro. Quando Pedro foi preso, a oração que os cristãos fizeram em seu favor demonstrava fraternidade, como está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou no cárcere, entregando-o à guarda de 4 grupos de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava acorrentado na prisão, mas a igreja rezava sem cessar por ele a Deus. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 5. Se amamos, rezamos pela pessoa amada. Santa Teresinha do Menino Jesus disse: pensar numa pessoa que se ama é rezar por ela. O amor leva à oração e à intercessão. Propicia ainda que tomemos as dores da salvação da alma e do corpo da outra pessoa. Por isso, quem ama se torna padrinho ou madrinha de oração daquele em favor do qual a prece é proferida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.